Leitura bíblica referente ao dia 22 de outubro. Jeremias capítulos 39, 40 e 41. 2 a Timóteo capítulo 1. Salmo 90 e 91. Provérbios capítulo 26, versículos 1 e 2. Música A Bênção do Pai. Jesus é o Senhor. Bom dia. Comecemos em nome de Jesus aqui com o Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes, voltem ao pó, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti e, sob a luz do seu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Jesus é o Senhor. Demos continuidade com o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e, sob as suas asas, você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, ó Senhor Jesus. E eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém.
prazer de sua vontade. Como a neve no verão e como a chuva no tempo da colheita, assim a honra não fica bem a um tolo. Como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. Repetirei o versículo 2. Como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. Senhor Jesus, amém. Amém. Vamos agora ao livro do profeta Jeremias, a partir do capítulo 39. Jerusalém foi tomada. Era o 10º mês do 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todo o seu exército contra Jerusalém e a sitiou. Era o 11º ano do reinado de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando foi aberta uma brecha na muralha da cidade. Então todos os oficiais do rei da Babilônia entraram e se assentaram no portão do meio. Nergal-Serezé, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabsaris, Nergal-Serezé, Rabimeg e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Quando Zedequias e todos os homens de guerra viram o que havia acontecido, fugiram e, de noite, saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei, pelo portão que ficava entre as duas muralhas, fugiram na direção do vale do Jordão. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e o levaram a Ribla, na terra de Amate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias à vista deste. Também mandou matar todas as autoridades de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e amarrou-o com correntes de bronze para o levar à Babilônia. Os caldeus queimaram o palácio do rei e as casas do povo e derrubaram as muralhas de Jerusalém. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos para a Babilônia o resto do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele e o restante da população. Porém, Nebuzaradã, o chefe da guarda, deixou na terra de Judá alguns dos mais pobres da terra que nada tinham, e lhes deu vinhas e campos naquele dia. Mas a respeito de Jeremias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha dado a seguinte ordem a Nebuzaradã, o chefe da guarda: trate de encontrá-lo, cuide bem dele e não lhe faça nenhum mal. Faça com Jeremias o que ele lhe disser. Assim Nebuzaradã, o chefe da guarda, Nebuzaradã, Rabsaris, Nergal-Sarezé, Rabimag e todos os oficiais do rei da Babilônia mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para casa. Assim Jeremias habitou no meio do povo. Ora, quando Jeremias ainda estava detido no pátio da guarda, a palavra do Senhor tinha vindo a ele, dizendo: vai e diga a Ebed-Meleque, o etíope, que assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu cumprirei as minhas palavras contra esta cidade para o mal e não para o bem. Elas se cumprirão diante de você naquele dia, mas a você eu livrarei naquele dia, diz o Senhor. A você não será, e você não será entregue nas mãos dos homens de quem tem medo, pois eu certamente o salvarei. Você não cairá à espada, a sua vida lhe será por despojo, porque você confiou em mim, diz o Senhor. Amém. Bendito Deus e Pai. Capítulo 40 de Jeremias.
Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradão, chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá, estando ele amarrado com correntes no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados cativos para a Babilônia. O chefe da guarda chamou Jeremias de lado e lhe disse: o Senhor, seu Deus, pronunciou essa calamidade contra este lugar. Agora o Senhor trouxe e fez o que tinha anunciado. Tudo isto aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não obedeceram à sua voz. Agora eis que hoje estou soltando as correntes que estavam em suas mãos. Se for do seu agrado ir comigo para a Babilônia, venha e eu cuidarei bem de você. Mas, se não for do seu agrado ir comigo para a Babilônia, fique aqui. Veja, toda a terra está diante de você. Vá para o lugar que for do seu agrado e melhor para você. Mas, visto que Jeremias demorava a se decidir, o capitão lhe disse: volte para junto de Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador das cidades de Judá, e more com ele no meio do povo. Ou, se quiser ir para qualquer outro lugar, vá. O chefe da guarda deu-lhe mantimentos e um presente e o deixou ir. Assim Jeremias foi para junto de Gedalias, filho de Aicão, em Mispa, e morou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Quando os capitães dos exércitos que estavam no campo, repetindo, versículo 7, quando os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles e seus soldados ouviram que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias, filho de Aicão, como governador da terra, e que ele havia confiado os homens, as mulheres, os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados ao exílio para a Babilônia, foram falar com ele em Mispa. Esses capitães eram Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, o Netofatita, Jezanias, filho de Nacatita. Com ele estavam os seus soldados. Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, jurou a esses capitães e aos seus soldados, dizendo: vocês não precisam ter medo dos oficiais dos caldeus. Fiquem na terra, sirvam o rei da Babilônia, e tudo irá bem com vocês. Quanto a mim, eis que ficarei em Mispa para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós. Quanto a vocês, colham as uvas para o vinho, as frutas de verão e o azeite, ponham tudo nas suas vasilhas e morem nas cidades que vocês tomaram. Da mesma forma, todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon e em Edom, e os que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um remanescente em Judá, e que havia nomeado Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como governador sobre eles. Então todos esses judeus voltaram de todos os lugares para onde tinham sido dispersos, e vieram à terra de Judá, para junto de Gedalias em Mispa, e colheram vinho e frutas de verão em grande abundância. Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que estavam no campo foram até Gedalias em Mispa, e lhe disseram: você sabia que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou Ismael, filho de Netanias, para matar você? Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Então Joanã, filho de Careá, disse a Gedalias em segredo em Mispa: irei agora e matarei Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que deixar que ele venha para assassiná-lo, fazendo com que todo o Judá que se reuniu à sua volta seja espalhado e venha a perecer, e o remanescente de Judá? Senhor Jesus, mas Gedalias, filho de Aicão, disse a Joanã, filho de Careá: não faça isso, porque isso que você está dizendo a respeito de Ismael é falso. Ó Senhor Jesus.
capítulo 41. No 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de família real, e um dos capitães do rei, foi até Mispa com 10 homens para se encontrar com Gedalias, filho de Aicão. Enquanto comiam juntos em Mispa, Ismael, filho de Netanias, e os 10 homens que estavam com ele se levantaram e mataram a fio de espada Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Assim mataram aquele que o rei da Babilônia havia nomeado governador da terra. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, e os caldeus, homens de guerra que se achavam ali. No dia seguinte, antes que alguém soubesse da morte de Gedalias, vieram alguns homens de Siquém, de Siló e de Samaria. Eram 80 homens com a barba raspada, as roupas rasgadas e com cortes na pele, trazendo consigo ofertas de cereais e incenso para levarem à casa do Senhor. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispa para encontrar-se com eles, chorando enquanto caminhava. Ao encontrá-los, disse-lhes: venham encontrar-se com Gedalias, filho de Aicão. Mas quando eles chegaram até o meio da cidade, Ismael, filho de Netanias, e os que estavam com ele mataram aqueles homens e jogaram os corpos num poço. Mas houve 10 homens entre eles que disseram a Ismael: não nos mate, porque temos trigo, cevada, azeite e mel escondidos no campo. Por isso, ele desistiu e não os matou como havia feito com os outros. O poço em que Ismael jogou todos os cadáveres dos homens que havia matado juntamente com o corpo de Gedalias é o mesmo que o rei Asa havia cavado na sua defesa contra Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo poço que Ismael, filho de Netanias, encheu de cadáveres. Ismael levou cativo todo o resto do povo que estava em Mispa, isto é, as filhas do rei e todo o povo que havia ficado em Mispa, que Nebuzaradão, chefe da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão, o governador Ismael, filho de Netanias, levou-os como prisioneiros e partiu em direção ao território dos filhos de Amon. Quando Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que estavam com ele ouviram falar de todo o mal que Ismael, filho de Netanias, havia feito, levaram consigo todos os seus homens e foram lutar contra Ismael, filho de Netanias. Acharam-no junto às às grandes águas que há em Gibeão. Ora, todo o povo que estava com Ismael se alegrou quando viu Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que vinham com ele. Todo o povo que Ismael havia levado cativo de Mispa virou as costas, voltou e foi para o lado Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou de Joanã com 8 homens e se foi para o território dos filhos de Amon. Então Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que estavam com ele reuniram todo o restante do povo que Ismael, filho de Netanias, havia levado cativo de Mispa, depois de ter matado Gedalias, filho de Aicão, isto é, reuniram os homens valentes de guerra, as mulheres, os meninos e os eunucos que havia recuperado em Gibeão. Seguiram adiante e pararam em Jerutquimã, que fica perto de Belém, para dali irem para o Egito. Por causa dos caldeus, estavam com medo dos caldeus, porque Ismael, filho de Netanias, tinha matado Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia havia nomeado governador da terra. Ó Senhor Jesus! De nosso Senhor Jesus, Cristo que tem nos abençoado com toda sorte de bênção, Espírito. Amém. 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com
a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que, naquele dia, ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe, melhor do que eu, quantos serviços Ele me prestou em Éfeso. Ó Senhor Jesus, essa é a porção desse dia. E aí vamos concluir ouvindo a canção que já toca, que é a bênção do Pai. Jesus é o Senhor. Amém. Irmãos, o corpo de Cristo, e nas cidades estão sendo edificados, como única expressão e habitação do Deus vivo.